Oh, Deus maravilhoso. Eita, Deus maravilhoso. Seu amado Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor para todos. Amém. Senta um pouquinho, irmãos. Senta um pouquinho. Sei que vocês estão ansiosos para dar glória e pular e saltar. Já tem feito isso, mas senta um pouquinho. Aleluia. Aleluia. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Rapidinho, irmãos. 10 minutos. Eu quero te convidar, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Capítulo 5, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Deus abençoe o profeta Samuel, o profeta pastor Daniel, irmã Melina, pastora. Deus abençoe a pregadora aqui, cheia de Deus, cantores, irmã Rosana, pastora Rosana, glória a Deus. Aleluia, firme e forte na oração, essa menina ali, olha. Aleluia. Povo de oração, esse povo ora, irmãos, viu? Esse povo ora. Irmãos, eu saí direto do trabalho, vim para cá e não estava encontrando Uber para vir. E na saída do trabalho, eu coloquei o meu óculos, fui tirar uma touca que usa lá, que trabalha com alimento, né? E a hora que eu puxei, ela enganchou no óculos e eu tentei pegar meu óculos e não consegui pegar. E eu falei, ai, quebrou. Caiu o óculos. Trincou, irmãos, quebrou meu óculos. Ah, Jesus, me deu porque esse óculos foi bem caro, irmãos. A mulher falou, não quebra esse óculos porque foi mais de R$1.500. Eu falei, meu Deus. Mas as coisas são assim, cai, quebra. E só Jesus na causa. Aí eu vim repreendendo toda a fúria. Eu falei, Senhor, repreende toda a fúria. Porque nós precisamos chegar no culto. Eu preciso chegar no culto, eu quero dar uns glórias. E eu não esperava ter oportunidade, né? Porque a gente vem para ouvir. Mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas e sabe de todas as coisas. E tudo na vida do cristão tem um propósito. Tudo tem um propósito na vida do cristão. Primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu vou comentar com vocês sobre um pouco da história de Naamã. Prometo que 9h30 a gente termina. O comandante Naamã, do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitórias ao exército dos sírios, e ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele, que na época se chamava lepra. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. E um dia, essa menina disse, oxalá, ou eu gostaria que o meu Senhor estivesse diante de um profeta que está na Samaria, e ele seria curado da sua lepra. Então Naamã foi e falou com o seu rei, disse, olha, contou o que a menina tinha dito, e o rei ordenou, vai a Israel, te darei carta. E então Naamã saiu, levou uns 350 quilos de prata
e uns 70 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia: esta carta é para apresentar Naamã, o meu oficial, e quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus, ou que tenho o poder de dar a vida e tirá-la? Ele está querendo uma ocasião para promover uma briga? O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei de Israel: porque o Senhor está apreensivo, preocupado. Manda este homem vir falar comigo, e eu mostrarei a ele que ainda há profeta em Israel. Aleluia! Glória a Deus! Então Naamã foi com seus servos e valores e carros e cavalos na porta da casa do profeta Eliseu. E Eliseu mandou um dos meninos que trabalhavam com ele dizer que fosse lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado. Mas Naamã ficou muito indignado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e oraria ao Senhor, o seu Deus, e o que passaria a mão sobre os lugares da doença e eu curaria. Além disso, por acaso, os rios de Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar e ficar curado por lá mesmo? Então, indignado, Naamã deu as costas e foi-se embora. Diga amém. Amém. Indignado, Naamã deu as costas e foi-se embora. No trajeto, irmãos, um dos seus servos disse: meu senhor, se o profeta lhe pedisse qualquer outra coisa, o senhor não faria? Ele disse: sim, faria. Então por que não experimentar lavar-se no Jordão, que era um rio considerado para a época pesado em sujeiras, o que nós chamamos hoje de um rio contaminado? Mas um detalhe exclusivo, irmãos, nos chama a atenção, é que Naamã era um comandante general, alto escalão, ele era o homem de maior escalão abaixo do rei. Ele era o general de todo o exército sírio, que era uma potência na época. E a Síria já havia atacado a Israel algumas vezes, e o rei que estava em Israel era subordinado ao rei da Síria e pagava impostos para a Síria. Ele era subordinado, porque a Síria invadiu Israel, destruiu o seu reinado e colocou um novo rei conforme a orientação síria, assim como o Vladimir Putin quer fazer na Ucrânia. Ele quer destruir todo o império ucraniano e colocar um governo que seja aliado da Rússia. É assim o desejo de alguém que invade seus países, assim como os Estados Unidos fez com o Iraque, destruiu Saddam Hussein e implantou um governo que é aliado dos americanos. E assim foi feito. Só que da segunda vez que eles voltaram,
eles vasculharam para destruir alguns rebeldes, uma oposição, alguns rebeldes que se levantaram pró-Israel. Naamã, com seu exército, vai e destrói esses rebeldes e leva dentre esses rebeldes os seus filhos, porque eles olhavam jovens, bonitos, talentosos e de boa conduta educacional e levavam para servir, e levaram no meio dessa multidão de jovens, levaram uma menina crente. Aleluia. Levaram uma menina crente. Aleluia. Irmãos, onde tem crente, tem fogo, tem profecia, tem revelação, tem palavra, tem oração, tem Espírito Santo. A menina crente via o detalhe das lutas da família do general Naamã. A história diz que Naamã tinha 3 filhas, e as suas filhas eram moças formosas, porém eram envergonhadas porque a lepra causava vergonha. Alguém que tinha um pai que era um homem leproso, se ele não fosse um general da alta corte marcial do reino da Síria, não tivesse a moral elevada que ele tinha, ele estaria no arraial dos leprosos, porque era lá o lugar aonde se colocava alguém, o arraial do leproso, onde se colocava alguém que tinha lepra, um soldado, um capitão, menos alguém de alto escalão, irmãos. A sociedade sempre foi hipócrita. Só que quando aquela menina vê aquela luta da família de Naamã, aquele embate, ela lembrou-se de alguém que ela conhecia, um profeta, um homem de Deus. Aleluia. Um homem de Deus. Aleluia. Jesus, uma vez, ele fez uma narrativa persuasiva sobre a personalidade e a dinâmica de como as pessoas encarariam o fato dele ser o Cristo. Ele perguntou, capítulo 16 de Mateus, versículo 12 em diante, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem as pessoas sobre mim, sobre o Filho do Homem? E aí os discípulos disseram: olha, uns dizem ser o Senhor uma espécie de Elias, outros dizem ser uma espécie de Jeremias, outros dizem ser alguns dos profetas, ou João Batista encarnado. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês o que acham de mim? Aí Pedro toma a palavra: permissão para falar, Senhor. Ele autoriza, e Pedro diz mesmo assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ou seja, personalidade incontestável e caráter íntegro. Quando a menina dá um exemplo de Eliseu, é porque ela tinha uma boa referência do profeta. Ela sabia que não era um homem que se corrompia, que recebia valores em troca de cura, que recebia valores em troca de milagres, e que não barganhava em nenhuma circunstância o poder de Deus. Imagina, meus irmãos, só parafrasear para vocês um pouco de interrogação. Se alguns homens nos dias de hoje tivessem os dons e a moral com os céus que tinha Eliseu, quanto esse homem ganharia para vir a um culto como esse aqui pregar? Ou cobraria? A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 13, capítulo 12, versículo 13, que Deus
há de trazer a juízo todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Aleluia. E Salomão ainda disse mesmo assim, porque não é nada encoberto que Deus não vá trazer a revelação. Aleluia. O caráter, a personalidade, quem conhece é os céus. Ai, Deus, chora, mandará. Aí, irmãos, a menina chega e diz mesmo assim, olha, eu queria que o senhor ou o meu senhor estivesse diante de um homem de Deus. No original, ela não fala um profeta, ela fala um homem de Deus. A tradução de João Ferreira de Almeida, a Septuaginta, que não, porque quem traduziu foi a Igreja Católica. A Igreja Católica tirou a frase homem de Deus e colocou profeta. Aleluia. Porque profeta era um apelido dos palardinos que transitoravam a escritura sagrada, e eles faziam a tradução conforme a linguagem palardínica, que eram os que analisavam a lei para a tradução. E eles tiraram a frase ou a palavra homem de Deus e colocaram um profeta. Mas no original a menina diz mesmo assim, eu queria que ele estivesse diante de um homem de Deus que vive em oração lá na Samaria. Ele seria curado dessa enfermidade. Homem de Deus. Homem de Deus. Aí, meus irmãos, a Bíblia diz que ele leva milhares de quilos de prata e quilos de ouro na mão. Ele foi falar com o rei de Israel. Ele falou com o seu rei primeiro. E ele levou vários. Olha o que diz a Bíblia. Vou falar com o rei de Israel. Traga-lhe carta. Então na mão saiu levando uns 350 quilos de prata. Para você ter ideia, irmãos. 1 quilo de prata original hoje, 1 quilo de ouro, irmãos, equivale a 100 mil reais, 112 mil reais. 1 quilo de prata hoje equivale a 74 mil reais. Eu acho que ninguém aqui tem 74 mil reais na conta, né? Eu declaro que vocês vão ter, em nome de Jesus. Mas vocês não têm. É difícil. 7% da população brasileira tem 70 mil reais disponível na conta assim para pegar e gastar. Ele levou os 350 vezes desses 74 mil reais. Aí ele leva, irmãos, ele leva prata e uns 70 quilos de ouro. Irmão, sabe quanto dá 70 quilos de ouro? 1 quilo de ouro é 112 mil reais. Cada quilo de ouro. 112 mil reais é a média. 10 quilos vai dar 1 milhão e 122 mil reais. 112 mil reais. Irmãos, 1 milhão e 100 mil reais mudaria a vida de qualquer pessoa, não é? 1 milhão de reais, irmãos. Eu acho que a maioria de nós que estamos aqui, se tivesse 1 milhão de reais, não estaríamos aqui no culto. Talvez estaríamos em outro culto, em outro lugar. Mas talvez não aqui. Quem sabe? Deus sabe. Mas aí ele leva essa fortuna. Se Eliseu não tivesse o caráter daquilo que a menina revelou, o homem de Deus, vocês acham que ele teria dispensado esses valores em ouro? Leva esse valor em ouro a algumas igrejas e algumas pessoas aí que se dizem homem de Deus para você ver. Não precisa nem você falar que você vai ofertar. Se você não ofertar, você é amaldiçoado. É Deus. Sabe por quê?
que a Bíblia, ela fez questão, o Espírito Santo fez questão de usar a língua da menina para chamar Eliseu de um homem de Deus, porque ele tinha caráter dos céus. Aleluia. Irmãos, qualquer homem hoje, um general chegar na sua porta do alto escalão do exército americano, que é o exército mais potente do mundo, e os escalões de alto padrão, de alta patente, são os maiores do mundo. Um exército, o general do exército, a Suprema Corte do exército americano, quando vem no Brasil, ele é recebido com honrarias pelo presidente do Brasil, ele é recebido pelo parlamento do Brasil, condecorado como cidadão brasileiro, com permissão para andar no Brasil. Aleluia. E aí, se ele bater na porta de qualquer brasileiro aqui, o cara vai falar: meu Deus, o cara que pode destruir o mundo está aqui na minha casa. O que eu vou fazer? Como assim? Não tem lógica. Aí Eliseu, sabe, uma diferença de um homem de Deus para um homem carnal. Eliseu conhecia o próprio Deus. Aleluia. E sabia que caráter por caráter Naamã não tinha e Deus tem. Aleluia. Que personalidade por personalidade Naamã não tinha e Deus tem. Aleluia. Hoje, irmãos, quando você anuncia, olha, vai ter um culto, Jesus vai estar presente lá e vai curar, vai 2 ou 3. Agora, quando você anuncia, olha, hoje mesmo alguém me mandou uma mensagem convidando mesmo assim: olha, pastor, vai ter um culto aqui, o pastor Abílio Santana vai pregar e tal. Eu falei: William, vigia na terra, eu tenho culto hoje. Até falei o nome do rapaz: eu tenho culto hoje, eu vou sair do trabalho direto para o meu culto, porque eu vou lá para orar, eu preciso estar orando, eu preciso receber uma palavra direta dos céus. Eu não uso mais intermediário, eu preciso do Espírito me revelar. É claro que Deus pode usar o homem de Deus, a mulher de Deus, intermediar as palavras, falar com você, mas quando você tem acesso direto à fonte, irmãos, é mais prático, é melhor. Às vezes eu quero falar com Deus, eu não preciso ligar a televisão, ouvir o rádio, não. Eu vou lá no meu quarto, no meu lugar de oração, e falo: Senhor, eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, eu preciso me tornar um Eliseu, e o céu se abre sobre a minha cabeça, e vem a tua voz aos meus ouvidos e diz assim: olha, faz isso, não faz, levanta, não levanta, continua, eu dou o joelho, levanta o joelho, toma água, não toma, levanta, não levanta, fica aí, ora! Aleluia! A fonte é melhor, irmãos. A fonte é melhor. Eliseu não olhou para o ouro nem prata, ele olhou para o posicionamento de Deus. E o Senhor falou com ele: não precisa você sair, manda um recado e ele vai ser curado. Você não precisa estar lá, ele vai acostumado com honrarias. Ele cobra, olha, em qualquer outro lugar ele sairia, cumprimentaria da mão, não, mas você está falando com o homem de Deus. Aleluia. Estou falando com o homem de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe quanto vale uma cura, irmãos? Deus, Quanto glória. vale uma cura? Você sabe que não existe valores. Tu sabe, é prova viva que não existe valores para uma cura. Naamã levou tudo que ele conquistou em tempos de guerra. Aquilo ali era uma parte das suas riquezas. Ele leva para entregar o profeta. Mas o Senhor, Ele é aquele que fala primeiro no coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, Deus, Jeremias capítulo 17, versículo 13, enganoso, versículo 12, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O profeta faz essa pergunta em uma revelação, em um momento de oração, e aí o Senhor vem e responde
a Jeremias dizendo mesmo assim: eu, o Senhor, sou aquele que esquadrinho o coração e a alma, e conheço os pensamentos. Eu conheço tudo. O Senhor, um dia, Ele falou para Sara mesmo assim, quando Sara entrou na tenda, ela riu-se, e o Senhor disse mesmo assim: por que ri, Sara? Ela disse mesmo assim: eu não ri. Aí Ele responde no original, Shabbat Sebali, ou seja, Sara, não diga isso. Eu sou Deus que ouço além do sopro dos ventos. Eu sou Deus que ouço além do sopro dos ventos. Eu sou do coração, eu sou da alma. Eu conheço os sentimentos, eu conheço o mais profundo pesar, eu conheço o oculto, o profundo particular do homem. Eu sei onde você está. Eu conheço o coração. Eu conheço o coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sou dos pensamentos. Deus permitiu, irmãos, que Naamã levasse aquela fortuna, porque ele conhecia o coração de Eliseu. Ele conhecia o coração de quem ele havia colocado como profeta. Eliseu vivia em oração, era um homem que vivia em oração. Quando você vive em oração, você tem uma dimensão do mundo diferente de tudo que as outras pessoas veem. Quando você vive em oração, você conhece até a intenção daquele que vem falar com você. Quando às vezes, alguém vem me falar alguma coisa. No trabalho, esses dias eu sonhei com um amigo meu, um colega de trabalho. Ele vinha me falar uma coisa. No outro dia, irmãos, de manhã cedo, da mesma roupa que eu sonhei, ele veio me falar a mesma coisa. E aí eu falei: cara, é surpreendente, eu vou te falar uma coisa. Eu sonhei você vindo me falar isso. E ele falou mesmo assim: como, irmão? Eu falei: eu sonhei. Porque no mundo espiritual nada é oculto. Tudo é revelado. Nada está em segredo. Tudo é revelado. É verdade, Jesus. E aí, ao chegar, Naamã disse para ele mesmo assim: olha, não quer o ouro, a prata? Não. Irmãos, as vestes reais que Naamã levavam eram obras de fortunas, valores muito altos, ouro, prata. Hoje em dia andar com valores assim de ouro, prata, essas coisas assim, dependendo da cidade, é extremamente perigoso. Imagine você chegar e entregar para um profeta, irmão. Para alguém chegar assim, entregar para o homem isso, e chegar para ele e falar: olha, eu tenho esses valores aqui, você me cura e eu te presenteio com esses valores. É comum na época. Só que às vezes Deus vai te provar e vai chegar para você e vai falar mesmo assim: olha, ele vai vir, vai surgir uma oferta, vai ter portas abertas, tu vai pensar que é Deus, e quando você tocar para abrir a porta, o Senhor vai falar mesmo assim: não abra, não abra, não abra. Irmão, às vezes Deus trabalha ao contrário de tudo aquilo que as circunstâncias estão propondo. Às vezes Deus trabalha extremamente ao contrário daquilo que nós estamos olhando, analisando, vivendo. Às vezes Deus vai na contramão do pensamento e das nossas intenções. O Senhor quer te provar.
mas Ele primeiro vai sondar o teu coração. Eu me lembro da prova do irmão Daniel e a Melina, passaram esses tempos, o carro deles começou a quebrar. Eu dei uma palavra para eles: o Senhor está provendo um carro novo para vocês. Deus mostrou o carro vindo na direção deles. E eu falei para eles: o Senhor está provendo um carro para vocês. Verdade. Às vezes a gente aparece uma luta, irmãos, quando você não está em conexão com os céus, aparece uma luta igual esse óculos aqui quebrou, irmão. Isso aqui é caríssimo, foi caro, mas que tudo. Eu não sei como que arruma, não sei o que eu vou fazer. Vamos ver se eu vou comprar outra. Não tenho ideia de como que arruma isso aqui. Mas na hora que quebrou, eu falei: existe algum propósito. Aleluia. É Deus. Porque nada acontece em vão na vida do crente. Nada em vão na vida do crente. Eu quero te convidar para você se colocar de pé. Irmão Daniel, irmã Ermelinda, eu vejo o Senhor conversando com o profeta Bruno acerca da vida de vocês e propondo a ele, no coração dele, o Senhor vai propor uma mudança para a vida de vocês. E quando chegar a oferta, o Senhor, Ele diz que vai falar nos vossos corações e vai confirmar aquilo que Ele tem colocado nas mãos do vosso pastor. E agradeçam, orem, porque o Senhor está provendo um ciclo na história de vocês. E o Senhor vai levar vocês em um lugar específico, porque existe uma obra lá para ser desamarrada. E o Senhor sondou os vossos corações e viu que não há contaminação para desatar essa obra. Meu Deus. O Espírito Santo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Oh, Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é o Deus que sonda os corações. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o Deus que sonda os corações. É, amado Espírito Santo. Oh, Ele é o Deus que sonda. O Espírito Santo. Aleluia. Oh, Ele é o Deus que sonda. É, amado Espírito Santo. O Senhor não abre portas. Aleluia. O Senhor abre a porta. Aleluia. Glória a Deus. Quem abre portas é o diabo, que tenta na adivinhação agradar o seu coração para tirar você do alinhamento com Deus. É, meu Deus. Aleluia. O Senhor abre a porta. Aleluia. E a porta tem efeito em cadeia. Abrirão outras portas, mas Deus não abre a porta. Aleluia. Levante sua mão. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Oh, amado soberano Deus. Meu Deus. Amado soberano Deus. Eu sofro na tua vida, Deus. Eu sopro na tua vida. Aleluia. Eu te dei um sopro novo, uma vida nova. Eu vou levar em lugares na tua vida nova para testificar. E onde eu vou passar, tu irá testificar aquele novo encontro. Onde tu me viu e eu toquei o teu coração e purifiquei a tua casa. Ei, eu vou te conduzir para lá e para cá. Tu vai testificar em norte e a sul.
que eu te visitei. Profetiza. Profetiza, não tenha medo. Não se preocupe com a forma de ir, porque eu irei providenciar. Oh, Pai, eu oro agora por tua igreja. Eu apresento os teus servos, teus filhos. Eu apresento a todos que aqui vieram, Pai, a cada um deles. Toque com a tua graça, teu sangue, leva-os em paz. E que no nome do Senhor Jesus seja declarado sobre cada um deles a tua bênção, a tua prosperidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês viram que foi providenciado um gasofilaço gigante, né? Isso é para oferta grande, irmãos. Aleluia. Gasofilaço pequeno é para oferta pequena. Gasofilaço grande é para oferta grande. Glória a Deus. A Bíblia diz mesmo assim, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que aquele que semeia muito vai colher pouco, é ou não é? Vai colher o quê? O que semeia muito vai colher muito. Os Salmos 126 diz assim: aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. As lágrimas ali não está falando de choro, tipo de angústia. Está falando de lutas, perseveranças. Está falando tanto no âmbito da oferta, porque eu vou te dar 3 exemplos rapidinho. 3 exemplos rapidinho. A China vai se tornar até 2030 o país com a maior quantidade de cristãos no mundo. E lá a igreja é regulamentada, todos os cultos são regulamentados pelo Partido Comunista Chinês. A gente não pode fazer isso aqui que a gente está fazendo. Pode ter essa reunião, mas o Leandro já seria preso porque tem uma caixa de som e um microfone. Pode ter a reunião sem a caixa de som, sem o microfone e sem a divulgação na internet. Então pode ter a reunião, mas todo mundo falando baixinho. Eu trago uma Bíblia, eu leio a Bíblia, eu apresento a parte bíblica e nós cantamos louvores baixinho, irmão. Não pode o vizinho ouvir e o vizinho chamar a polícia, a igreja é fechada e o pastor é notificado e preso. A Somália é extremamente proibida ter culto ao ar livre. Os cultos são em casas e não pode usar som, não pode sair com uma Bíblia na rua. Está se tornando o país africano com maior quantidade de cristãos na África, no continente africano. E é um dos países que mais tem pastores refugiados, porque é perseguido pelos piratas da Somália, porque eles dominam o país. Assim, ele é uma espécie de comando vermelho no Rio de Janeiro. Ele dá ordem e tudo é fechado, e o governo não tem autoridade. E os cristãos estão crescendo, e os pastores implantam a igreja lá e tem que se refugiar, fogem para outros países para não ser morto. Alguns ficam e são mortos. A Coreia do Norte, irmãos, a igreja é regulamentada pelo imperador. Pode ter igreja, mas você pode reunir no máximo 5 pessoas para fazer um culto. E tudo que você falar no culto tem que gravar e mandar para o exército, para eles analisarem se você está interferindo na legislação do imperador, que é chamado de líder supremo. Máximo 5 pessoas. E eu vi um pastor dizendo hoje que ele já visitou esses 3 países. Ele disse que nunca viu tanta gente sedenta quanto na Coreia do Norte, quanto na Somália e quanto na China. Diz que os crentes chineses, irmãos, eles são tão sedentos
que se anunciar um culto hoje, o culto 10 da manhã, ele é capaz de perder o horário de trabalho, não ir para o trabalho para ir no culto. Glória a Deus. E lá é regulamentado pelo governo, não tem esse som, não tem a barulheira, não tem a... Não, irmão, é tudo no silêncio, o louvor é baixinho, irmão. Aleluia. Na Somália, irmãos, os crentes são degolados na rua com a Bíblia na mão. Aqui a gente precisa chamar, olha, tem que anunciar Abílio Santana para lotar a igreja, irmão. Os crentes do Brasil, irmãos, vão passar pelo juízo final. Jesus disse mesmo assim, se Sodoma e Gomorra tivessem o acesso que vocês têm, eles se salvariam. A Bíblia diz que Deus vai trazer à tona todas as coisas, irmãos. Por que a gente está indo para o culto? Será que se anunciar a irmã Hermelina, irmão Daniel, que é um profeta, eu vou no culto? Ah, se for o pastor da igreja, ah, não, irmão, o pastor só sabe cantar o louvor da harpa, eu não vou hoje, não. Vocês já viram disso, né? Eu já vi disso, irmão, eu já vi disso. Então, irmãos, e a China é um dos países que mais envia oferta para a igreja na Coreia do Sul, no Japão. Eles enviam dinheiro alto, irmãos, valores altos para outras igrejas. Sabe por quê? O pastor disse mesmo assim, o pastor que eu estava ouvindo ontem, ele falou mesmo assim, porque os chineses eles têm uma ideia o seguinte: já que não pode ter igreja grande aqui na China, porque não pode construir templos lá com denominações, tem que ser em locais apropriados, escolhido pelo governo, não pode construir um mega templo. Eles falam mesmo assim, então vamos ofertar em outros países para os irmãos construir lá, para quando a gente for lá visitar, a gente ter um templo para adorar. Olha que visão. Aleluia. Olha que visão. Aleluia. Aí eu pergunto para vocês, uma pessoa dessa vai para o céu ou não vai? E aqui no Brasil, a gente para dar R$1 de oferta, irmão, para missão. Eu já fui líder de missão, irmãos, na igreja. Minha mulher via ali o sofrimento pedindo oferta para um, para outro. Ai, Jesus, e quando não dava o dinheiro da missão que a gente tinha que completar, o sangue de Jesus tinha mais poder. A batalha, irmãos, é batalha espiritual. E os crentes aqui no Brasil, eles são abençoados. O problema é que eles não querem abençoar. Então vou te convidar. Aquele que semeia muito, muito vai colher. Eu quero te convidar, porque aqui a casa do Leandro e da Andréia é uma semente. Uma semente que vai crescer, proliferar. E eles vão ofertar em muitas igrejas, no Brasil e no mundo, em muitas vidas, em muitos missionários. Eu declaro isso na vida de vocês. Em muitos missionários, no Brasil e no mundo, para que eles possam ter acesso e fazer a obra de Deus em vários lugares. Eu quero orar. Enquanto eu vou orar, se você sentir o seu coração, traga a sua oferta. Essa oferta aqui, irmãos, eles estão utilizando para abençoar vidas de pessoas, de pastores, de missionários. E o Senhor vai abençoar a vida deles e a tua vida através disso. Levanta a sua mão. Senhor, eu quero abençoar a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu quero consagrar a oferta deles ao Senhor e a direção do seu coração, dos seus sentimentos. Eu declaro, Pai, que eles estão abençoados em nome de Jesus. Que toda oferta aqui é abençoada, que a vida do Leandro e da Andréia é abençoada, que a vida dos ofertantes, dos participantes desse culto é abençoada. Eu declaro em nome de Jesus, eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, uma palavra profética, que o Senhor honrará a tua vida e a tua história. E o ouro que estava nas mãos de Naamã, e a prata que estava nas mãos de Naamã, as vestes que estavam nas mãos de Naamã,
ele será celeiro na tua casa. Em nome de Jesus eu declaro e te abençoo. Eu abençoo a tua participação nesse culto. Eu abençoo e eu declaro que a tua adoração chegou ao alto dos céus. E o Senhor ouviu a tua voz pela oração da fé. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Traga a tua oferta. Deixe Deus te abençoar. Pastor Samuel.